Afirmam que é impossível forçar sentimentos românticos em outra pessoa. Porém, e se o sentimento amoroso não fosse algo fabricado, mas sim despertado? E se a chave para conquistar o coração masculino de forma profunda e intensa não tivesse relação alguma com correr atrás, agradar ou demonstrar valias, e estivesse completamente ligada à aura invisível que você emana ao finalmente tornar-se autêntica consigo mesma? O homem não se encanta pela impecabilidade, mas pela essência presente. Aquilo que verdadeiramente o magnetiza não é o verniz superficial que uma mulher exibe socialmente, mas a vibração sutil que ela transmite ao sentir-se confortável em sua própria pele. Existe uma segurança muda que emana de uma mulher que deixou de tentar ser selecionada, que abandonou a atuação por carinho ou a moldagem para adequar-se às expectativas alheias. Seu potencial reside na naturalidade, na maneira como ela transita pela existência com autoestima e integralidade sentimental. O homem pode não identificar racionalmente, mas seu íntimo reage intuitivamente a essa vibração. Não é somente a aparência que o fascina, é a serenidade e genuinidade por trás da estética que o fazem desejar permanecer. Quando uma mulher está firmada em sua essência, ela se transforma em força magnética. Ela não aguarda validação externa de seu valor ou instruções sobre quem deveria representar. Sua vibração comunica: sou completa como existo. Essa afirmação silenciosa transmite mensagem que ressoa com algo profundo no subconsciente masculino. Ele se sente atraído, não porque ela oferece bajulação ou foco, mas porque sua essência desperta a sensação de vitalidade nele. Ela não requer amor, ela o estimula. O homem percebe que aproximar-se dela o conecta com algo genuíno, algo que o faz sentir simultaneamente estável e provocado. A grande maioria das mulheres é condicionada a obter amor, mediante esforço, complacência, comprovação e aprimoramento. Porém, o magnetismo genuíno dispensa tudo isso. Quanto mais uma mulher se esforça para causar impressão, mais se distancia de sua essência natural. Esforço gera rigidez, autenticidade gera naturalidade. Quando ela abandona a necessidade de controlar a percepção alheia, ela acessa uma frequência que parece autêntica e espontânea. É esse estado de harmonia interior que provoca no homem uma obsessão silenciosa. Ele pode não compreender por que continua pensando nela, porque sente falta da essência dela mesmo em sua ausência. Mas aquilo que ele realmente sente falta é a sensação de serenidade e verdade que ela trouxe para sua realidade. A atração masculina é simultaneamente espiritual, emocional e física. Em seu âmago, ele busca algo que o auxilia a retornar à sua própria essência, uma presença que reflete seu próprio potencial de profundidade e propósito. Quando uma mulher carrega essa sensação de integralidade, ela se transforma em espelho para as dimensões dele que ele perdeu ou esqueceu. A tranquilidade dela acalma as dimensões dele que se sentem agitadas. A genuinidade dela convoca as dimensões dele que anseiam ser verdadeiras. É mediante essa troca energética que o amor começa a enraizar-se. Esse tipo de vibração feminina não pode ser simulada. Nasce mediante a autoconexão, mediante a disposição de uma mulher de confrontar seus receios, aceitar suas imperfeições e honrar suas emoções sem constrangimento. Ela não reprime a sensibilidade ou oculta a vulnerabilidade. Ela as converte em poder silencioso. No silêncio dela há substância, no sorriso dela há elegância e no olhar dela há sinceridade. O homem percebe instantaneamente, ainda que não consiga verbalizar. Quando uma mulher vive desse espaço, ela não corre atrás de afeto ou teme recusa. Ela compreende que o amor flui naturalmente para aqueles que já o incorporam interiormente.
Sua essência se transforma em seu poder e sua autoestima se transforma em seu fascínio. O homem que encontra tal mulher percebe que ela é distinta, não porque tenta sobressair-se, mas porque simplesmente existe como sua verdadeira essência. Num universo repleto de imitação, a autenticidade dela parece ar puro. Ele pode não ter se interessado anteriormente, mas algo na vibração dela começa a desmontá-lo internamente e, sem perceber, ele começa a se apaixonar. Atração não é casualidade. É interação entre duas vibrações que existem em todos os seres humanos, o masculino e o feminino. Quando essas forças se encontram em sintonia, algo ancestral e magnético desperta entre eles. O homem é instintivamente atraído por uma mulher que incorpora a vibração feminina não como fragilidade, mas como profundidade, delicadeza e presença sentimental. O mundo frequentemente ensina mulheres a liderar com razão, autonomia e domínio. Características que as servem bem na sobrevivência, mas frequentemente silenciam o poder sutil da receptividade emocional. Mas é precisamente essa receptividade que convoca o masculino para diante. Quando uma mulher pode ser forte sem fechar o coração, quando pode permanecer na delicadeza sem temor, ela cria polaridade que captura o espírito dele de formas que ele não consegue explicar racionalmente. A vibração masculina busca movimento, desafio, propósito e direção. Está sempre tentando conquistar, alcançar e definir. O feminino, por outro lado, incorpora fluxo, enigma, intuição e sentimento. Não persegue, convida. Não exige, recebe. Quando os dois se encontram, despertam um ao outro. O homem se sente vivo quando está na presença de uma mulher que lhe permite expressar os instintos masculinos naturais de liderar, proteger e prover emocional ou espiritualmente. Não porque ela é desamparada, mas porque confia na essência dele o suficiente para deixá-lo aparecer. A confiança dela na força dele se transforma no espelho que reflete o poder dele de volta. Nessa dinâmica, a vibração da mulher age como corrente e a do homem como direção. Sem corrente, direção não tem significado. Sem direção, a corrente é desordenada. Quando uma mulher incorpora o núcleo feminino, a intuição, paciência e enigma, ela dá propósito ao impulso masculino dele. Ele se sente compelido a se mover em direção a ela, a compreendê-la, a conquistar a proximidade dela. Isso não é manipulação, é o ritmo natural da atração. Quanto mais ela flui com a vida em vez de controlá-la, mais ele se sente inspirado a entrar na própria profundidade. Uma mulher que dominou esse equilíbrio não precisa correr atrás de atenção ou provar seu valor. A segurança silenciosa e disponibilidade emocional dela criam gravidade invisível ao redor dela. Quando ela fala, fala do coração. Quando ouve, ouve com presença completa. Ela permite espaço para silêncio e para o não verbalizado. Nesse espaço, o homem começa a sentir algo que raramente experimenta num mundo de ruído. Sensação de ser verdadeiramente visto. Esse reconhecimento o toca mais profundamente que admiração ou desejo. Lembra a parte dele que anseia por conexão além da superfície. A interação da polaridade também requer ritmo, equilíbrio entre oferecer e recuar, entre permitir e segurar. Uma mulher que entende esse ritmo sabe que a atração não se sustenta através de busca ou disponibilidade constante. Cresce nos intervalos entre presença e ausência. Ela oferece calor suficiente para fazê-lo sentir desejado, mas também distância suficiente para mantê-lo curioso. Essa tensão é sagrada. É o espaço onde o anseio cresce. O homem precisa sentir que está se movendo em direção a algo enigmático, mas emocionalmente nutritivo. Não é sobre reter afeto, mas sobre manter o fluxo natural que mantém o desejo vivo.
Quando uma mulher abraça a polaridade natural, ela não joga jogos, ela joga verdade. Sua vibração convida, mas nunca implora. Seu coração se abre, mas nunca desmorona. Na quietude dela, o homem encontra paz. No movimento dela, ele encontra propósito. Ele começa a sentir que estar perto dela desperta o eu mais autêntico dele. A polaridade entre eles se torna não apenas atração, mas transformação. Um campo magnético que puxa ambos em direção à integralidade maior. O homem não se apaixona pelo que vê, mas pelo que sente refletido de volta nele. Profundamente dentro de cada homem está anseio silencioso de ser compreendido sem julgamento, de ser visto além da força e de ser amado não pelo que faz, mas por quem é por baixo de tudo. Quando uma mulher tem coragem de sentir profundamente, de falar da verdade do coração e de encontrá-lo daquele lugar humano cru, algo dentro dele desperta. Ela se transforma no espelho através do qual ele vislumbra o próprio eu oculto, aquele que mantém enterrado sob lógica, compostura e controle. Não é a perfeição dela que o cativa, mas a honestidade emocional. Através dela, ele começa a sentir as partes de si mesmo que há muito tempo ignora. E essa conexão se torna irresistível. Todo homem carrega dentro tanto luz quanto sombra, as partes que mostra ao mundo e as partes que esconde até de si mesmo. O mundo moderno recompensa força, controle e razão, mas frequentemente envergonha vulnerabilidade, incerteza e profundidade emocional. Com o tempo, o homem aprende a usar máscaras. O bem-sucedido, aquele que nunca sente profundamente demais. Mas sob essas máscaras, vive ser que anseia ser visto por alguém que não teme o caos dele. Quando uma mulher tocou as próprias profundezas, pode segurar espaço para as dele. A receptividade emocional dela se transforma em convite para ele baixar as defesas, para revelar não o homem que pensa que deveria ser, mas aquele que realmente é. O efeito espelho entre homem e mulher é profundo. Quando ela expressa a emoção com autenticidade, alegria, tristeza, ternura ou até dor, ela fala a linguagem que o inconsciente dele reconhece. Lembra algo sagrado que ele perdeu contato com a própria capacidade de sentir. Ele começa a associar a presença dela com liberdade, lugar onde não precisa mais performar. Ela não tenta consertá-lo ou salvá-lo, simplesmente permite que ele exista como é. Na aceitação dela, ele encontra permissão para se reconectar com a verdade emocional. Isso cria ressonância, campo de intimidade que os une além de lógica ou circunstância. Muitas mulheres confundem expressão emocional com drama, mas profundidade verdadeira não é caótica, é calma e enraizada. Vem de mulher que conhece as emoções sem ser governada por elas. Quando ela fala, as palavras carregam peso porque surgem de consciência, não reação. O homem sente essa diferença imediatamente. A vulnerabilidade dela parece segura em vez de manipuladora. A abertura dela parece inspiradora em vez de avassaladora. Esse tipo de profundidade emocional o desarma não através de sedução, mas através de sinceridade. Chama a parte dele que anseia ser encontrado alma com alma. Quando o homem se sente emocionalmente espelhado, ele começa a confiar. Confiança não nasce de palavras, cresce de ressonância. Ele percebe que ela o vê não como conceito ou papel, mas como ser humano. Naquele momento, a atração se torna apego. Ele começa a desejar não apenas o toque ou a presença dela, mas o sentimento de ser ele mesmo perto dela. Ela se torna o refúgio emocional dele, o único lugar onde a guarda pode cair. Esse efeito espelho também o desafia. Ao ver o reflexo dele nela, ele é forçado a confrontar as próprias feridas emocionais e sombras. Às vezes, isso o faz recuar, não porque perdeu interesse,
mas porque está despertando. Uma mulher com profundidade emocional entende esse processo. Ela não persegue ou exige clareza. Ela mantém espaço para ele retornar quando estiver pronto, sabendo que amor verdadeiro cresce no solo da verdade emocional. O homem que experimenta esse nível de ressonância raramente esquece. Ele pode encontrar muitos rostos, mas apenas um vai fazê-lo sentir que a alma dele foi vista. Amor não é algo que pode ser forçado, persuadido ou exigido à existência. Emerge naturalmente quando duas frequências emocionais se encontram em harmonia. Todo ser humano irradia certa vibração, sinal silencioso feito de pensamentos, emoções e intenções. Essa vibração é o que outros sentem antes mesmo de ouvir suas palavras. O homem não se apaixona com lógica. Ele se apaixona por como uma mulher o faz sentir na presença dela. Quando a frequência emocional dela vibra com alto valor, calma e segurança silenciosa, desperta algo profundo dentro dele. Ele começa a sentir segurança e fascínio ao mesmo tempo. A combinação rara que o atrai mais perto, sem saber por quê. Quando uma mulher opera a partir de carência, medo ou insegurança, sua vibração inconscientemente afasta o amor. Ela pode dizer todas as coisas certas, mas o que ele sente sob a superfície é resistência, expectativa ou fome emocional. Aquela vibração o faz recuar, porque amor não consegue respirar onde pressão existe. Mas quando ela se move a partir de autoconfiança e receptividade, sua vibração se torna suave, magnética e acolhedora. O homem se sente à vontade perto dela, e quanto mais ele relaxa na vibração dela, mais quer estar perto. Esta é a lei da ressonância emocional. Somos atraídos por aqueles cujos estados internos fazem os nossos se sentirem mais serenos, mais completos, mais vivos. Uma mulher que dominou isso entende que emoções não são fraquezas, mas instrumentos de criação. Cada sentimento que ela carrega molda sua frequência e sutilmente comunica ao mundo como deseja ser tratada. Quando ela incorpora a serenidade interior, não precisa perseguir amor. O amor a reconhece. A tranquilidade dela se transforma em forma de poder, porque fala diretamente à mente inconsciente de um homem que está sempre buscando o equilíbrio. Ele se sente atraído pela serenidade dela num mundo cheio de caos, pela segurança silenciosa dela numa cultura obcecada com ruído. Ressonância emocional não é sobre fingir ser perfeita ou infinitamente positiva. É sobre autenticidade, estar alinhada com suas emoções sem ser consumida por elas. Quando uma mulher sente tristeza, ela honra. Quando sente alegria, irradia completamente. Essa honestidade emocional cria confiança. O homem sente que pode ser real perto dela porque ela permite ser real. Sua vibração não exige que ele performe, conserte ou se prove. Em vez disso, dá permissão para sentir, respirar e se reconectar com o próprio coração. É nessa atmosfera que o amor começa a surgir naturalmente. Essa ressonância também cria corrente invisível entre eles. Quanto mais ela está conectada consigo mesma, mais ele começa a espelhar aquela conexão. Sem palavras, ela o inspira a acessar a própria profundidade emocional. Ele pode não entender por que se sente diferente na presença dela, porque se torna mais suave, mais reflexivo, mais honesto, mas é porque a frequência dela sutilmente reformula a dele. Isso não é manipulação, é alinhamento. Ela não está tentando mudá-lo, está vivendo de forma que o convoca para cima. Uma mulher que conhece o poder da frequência emocional não persegue atenção ou luta por afeto. Ela sabe que o que projeta internamente se torna o que atrai externamente. Quando ela incorpora serenidade, atrai homem que busca serenidade. Quando vive em autorrespeito, atrai homem capaz de honrá-la.
O amor se torna não um ato de perseguição, mas encontro natural de vibrações. No momento em que sua vibração se alinha com amor próprio e clareza emocional, ela não se pergunta mais como fazer alguém amá-la, porque o amor começa a responder a ela como o eco retornando à fonte. O amor não cresce em presença constante, respira em ritmo, no espaço sagrado entre proximidade e distância. A tensão enigmática que mantém a atração viva, equilíbrio entre estar completamente disponível e graciosamente desapegada. Quando uma mulher entende esse ritmo, não teme mais ausência, nem se agarra à presença. Ela sabe que conexão não é construída estando sempre perto, mas criando momentos de vibração genuína quando está. O coração masculino desperta não através de rotina, mas através do senso de enigma e antecipação que a distância cria. Quando ela aprende a arte de aparecer com calor e se retirar com graça, planta nele anseio que se aprofunda com cada silêncio. Presença é poderosa porque permite que o homem se sinta visto, sentido e valorizado. Quando uma mulher está completamente presente, verdadeiramente ouvindo, emocionalmente aberta, sem distrações, sua vibração o toca além das palavras. Naquele momento ele sente conexão que é rara num mundo de atenção dividida. O olhar dela, o tom dela, a tranquilidade da presença dela, tudo desperta nele sensação de significado. Mas se essa presença se torna constante, perde a eletricidade. O desejo desaparece quando não tem espaço para respirar. O coração humano anseia tanto união quanto liberdade, e o amor prospera quando ambos são honrados. Uma mulher que entende essa dualidade sabe que sua vibração é mais magnética quando não está tentando possuir ou controlar o resultado. Ela oferece sua presença completamente quando escolhe, mas depois volta ao próprio mundo, sem culpa. Essa retirada não é punição ou manipulação. É o retorno natural ao centro dela, onde se reconecta consigo mesma. Ao fazer isso, ela permite que o homem sinta sua ausência, que perceba o eco silencioso de sua vibração quando ela não está por perto. Aquele eco se torna espaço onde o desejo renasce. Ele começa a pensar nela, a sentir falta do sorriso, da voz, da vibração dela. A distância amplifica o valor da presença dela. A ausência não é vazio. É o fio invisível que puxa duas almas mais perto. Quando uma mulher sabe como recuar com autoconfiança, dá ao homem a liberdade de se mover em direção a ela por conta própria. Homens são instintivamente atraídos à perseguição. Não necessariamente de uma pessoa, mas de significado, propósito e realização emocional. Quando ela cria espaço emocional, desperta o instinto natural dele de se aproximar. Ele sente o impulso de preencher aquela distância, de se reconectar com o sentimento que apenas a presença dela pode dar. Se ela nunca se afasta, aquele instinto nunca desperta. Se ela sempre se retira, a conexão desaparece. A mágica está no equilíbrio, na interação rítmica de aproximação e recuo que mantém a corrente do amor viva. Essa arte requer maturidade emocional e confiança. Uma mulher precisa confiar no próprio valor o suficiente para saber que a ausência não vai apagá-la do coração dele. Precisa acreditar que o que é real não precisa ser constantemente provado. Ao abraçar esse equilíbrio, ela ensina a ele que amor não é propriedade, mas ressonância, não dependência, mas devoção. Sua vibração diz: estou aqui, mas pertenço primeiro a mim mesma. Essa declaração de independência silenciosa cria fascinação. Ele começa a sentir que ela não pode ser completamente possuída, apenas experimentada. Quando uma mulher vive com esse entendimento, seu amor se torna a experiência de tanto proximidade quanto espaço, tanto calor quanto ar. Sua presença acalma, sua ausência intriga. Cada encontro com ela parece vivo, porque não é dado como garantido.
Ela se torna a melodia que ele não consegue parar de repetir na mente, não porque ela sempre toca para ele, mas porque às vezes deixa a música parar, e naquele silêncio o coração dele dói pelo retorno. Todo homem, não importa quão confiante ou guardado pareça, anseia por duas coisas no nível mais profundo do ser: segurança e maravilhamento. Segurança é o espaço onde seu coração pode descansar, onde ele se sente aceito sem julgamento ou exigência. Maravilhamento é a faísca que o mantém vivo, o enigma que o convoca para diante e faz ele sentir que amor é aventura em vez de obrigação. Quando uma mulher pode incorporar ambos, ela se torna inesquecível. Ela se transforma de alguém que ele meramente admira em alguém que sua alma não consegue soltar. Ela se torna o enigma seguro dele, aquela que acalma as tempestades, mas mexe com a curiosidade, que o enraiza em confiança, mas o deixa infinitamente fascinado. O mundo exterior masculino é construído em controle, lógica e performance. Ele passa grande parte da vida tentando dominar as circunstâncias e emoções. Mas o que ele secretamente anseia é espaço onde pode deixar aquele controle ir, onde pode simplesmente ser. Quando uma mulher cria segurança emocional, ela oferece aquela permissão. Segurança não é sobre mimar ou submissão, é sobre presença, compreensão e aceitação. Ela ouve sem se apressar para consertá-lo, permite o silêncio dele sem levar para o lado pessoal e confia no ritmo das emoções dele sem tentar direcioná-las. Na presença dela, ele sente que pode respirar sem medo de ser mal compreendido ou julgado. Aquela vibração calma e nutritiva é o que faz ele se sentir visto num nível mais profundo que palavras. Mas segurança sozinha não sustenta desejo. O homem também precisa da faísca de maravilhamento. O sentimento de que ainda não chegou ao fim de quem ela é. Isso é o que o mantém curioso, o que faz ele querer conhecê-la mais profundamente a cada dia que passa. Maravilhamento nasce de autenticidade, imprevisibilidade e profundidade interior. Uma mulher que vive em conexão consigo mesma, suas paixões, seus sonhos, suas emoções em evolução, naturalmente irradia esse enigma. Ela não revela tudo de uma vez, porque ela mesma está sempre mudando. Não é quebra-cabeça para ser resolvido, mas universo para ser explorado. O homem sente essa vivacidade e se sente atraído instintivamente. Mantém ele em busca, não de posse, mas de descoberta. Ser enigma seguro significa equilibrar ternura com independência. É saber como segurá-lo quando ele está vulnerável, mas também saber quando se afastar e deixá-lo encontrar a própria força. É amá-lo profundamente enquanto permanece enraizada na própria identidade. Quando uma mulher se perde inteiramente no amor, ela se torna previsível. Quando retém afeto por medo, ela se torna distante. O equilíbrio dos dois, devoção com soberania própria, é o que mantém a conexão magnética. Ele sente que ela está com ele por escolha, não por necessidade. Aquela presença voluntária torna seu amor sagrado para ele, algo que ele precisa continuamente prezar e conquistar. Para ser o enigma seguro dele, uma mulher precisa cultivar tanto inteligência emocional quanto autoconsciência. Ela precisa entender que amor não se sustenta apenas por esforço, mas por vibração, pelo sentimento que ela cria quando entra num ambiente, pela serenidade que carrega no silêncio e pela autenticidade que expressa sem desculpas. Sua presença se torna tanto lar quanto horizonte, lugar ao qual ele anseia retornar, mas que sempre guarda novas profundezas para descobrir. Quando o homem encontra tal mulher, ela não meramente captura sua atenção, ela captura sua alma. Ela se torna parte do mundo interior dele, símbolo de tudo que ele encontra belo e eterno.
Perto dela, ele se sente seguro o suficiente para se abrir e inspirado o suficiente para crescer. Ela se torna o equilíbrio raro que ele buscou a vida inteira, o conforto que o cura e o enigma que o mantém alcançando mais. Amor não é algo para ser perseguido, manipulado ou conquistado através de esforço. É algo que desperta naturalmente quando uma mulher se lembra de quem é sob o medo, a performance e a expectativa. O poder de fazer um homem te amar intensamente, mesmo quando ele ainda não está consciente disso, não está em estratégia, mas em vibração, na forma como você incorpora sua verdade, sua tranquilidade, seu enigma e sua profundidade. Quando uma mulher se torna completa dentro de si mesma, ela se torna magnética, sem tentar. Ela não implora por amor. Ela o convoca através de sua vibração. Ela não convence o homem a ficar. Ela cria presença da qual ele não consegue se afastar. É sua autenticidade que o cativa. Sua profundidade emocional que espelha seu eu oculto. Sua serenidade que estabiliza seu caos, seu ritmo de proximidade e distância que o mantém ansiando, e seu equilíbrio de segurança e maravilhamento que o faz sentir tanto livre quanto preso ao mesmo tempo. Tal mulher não compete ou persegue. Ela simplesmente é. E esse ser é irresistível. Quando uma mulher vive desse lugar, quando confia em sua vibração mais que no esforço, o amor deixa de ser luta e se torna reflexo de sua harmonia interior. Quanto mais ela honra sua essência, mais a vida e o amor surgem para encontrá-la. E o homem, que antes parecia desinteressado, vai sentir aquela atração inegável em direção à mulher, que dominou a arte rara de ser tanto a serenidade quanto o fogo dele, o refúgio e a razão para perseguir.